Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo bloco do nosso 7º encontro sobre a morte, o primeiro dos novíssimos. Programa Luz da Vida, pela 7ª vez, se debruçando sobre esse triste acontecimento que vai ceifar mais cedo ou mais tarde a nossa existência terrena. Como disse no final do primeiro bloco, o capítulo 11 do Evangelho segundo João é fundamental para nós compreendermos a resposta de Deus Todo-Poderoso ao mistério da morte. A morte não foi criada por Deus. Deus não é o autor da morte. Deus não se alegra com a morte de ninguém. Veio trazer a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, que vai morrer na cruz. E ao terceiro dia vai ressuscitar. Mas que já aqui na casa de Lázaro, irmão de Marta e de Maria, vai manifestar um prodígio tremendo. Ressuscitará o corpo do seu grande amigo, falecido há 4 dias. Comecemos o relato, versículo por versículo, e teçamos comentários sobre esse texto tão rico, tão precioso. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. Aqui somente a guisa de síntese do que aconteceu nos versículos que antecederam estes que nós acabamos de ler. Lázaro cai doente em Betânia. Jesus está em Jerusalém. Jerusalém e Betânia eram 2 cidades próximas, ainda são. E as irmãs de Lázaro mandam um recado para Nosso Senhor: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aquele que tu amas está enfermo. Jesus recebe essa notícia 4 dias antes de ir para lá. Jesus poderia ter ido naquela mesma hora. Puxa, Lázaro está enfermo, enfim, eu vou ficar com ele, vou consolá-lo, vou passar os últimos instantes com ele. Jesus poderia ter dito isso. Mas também Jesus poderia ter dito: eu vou lá curá-lo. Nem fez uma coisa nem outra. Esperou. Voltemos para a Judeia. A Judeia é a parte sul de Israel. Jesus não vai à casa de Lázaro. Só 4 dias depois. Desumanidade? Não. Falta de solidariedade? Não. Desleixo, negligência? Não. Ele explica: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. Ou seja, se eu fosse lá, a alegria de vocês não seria tão grande, porque vocês não presenciariam o que vocês vão presenciar. Vamos a ele. Ou seja, agora que ele está morto, eu quero que vocês me acompanhem, para que vocês experimentem essa alegria. Alegro-me por vossa causa. Vocês vão sentir uma alegria. E eu já sinto alegria por causa de vocês, pela alegria que vocês vão experimentar. Às vezes, a gente pensa que a intervenção de Deus deve acontecer para evitar determinada coisa. Só que os planos de Deus não são os nossos. Às vezes, Deus Todo-Poderoso considera que primeiro deve acontecer o que ele acha que não poderá ser evitado. Não convém que seja evitado, para que nós nos alegremos. Às vezes a gente pensa: Senhor, intervenha antes para que não aconteça. E nosso Senhor diz: não, primeiro vai acontecer, para que depois a minha intervenção seja mais prodigiosa. E eu reverta, por assim dizer, de forma espantosa, para que a alegria de vocês seja maior, para que a fé de vocês seja maior, para que vocês creiam mais. Esse é o nosso Deus. E glórias e louvores a Ele. Lázaro morreu. Senhor, se ele dorme, há de sarar. Dizem os apóstolos, depois que Jesus diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Isso ele disse bem depois de ter recebido o recado.
Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro, mas decide não ir lá agora. Jesus aguarda silenciosamente. Talvez alguns pensaram, ele fez pouco caso. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Dorme no sentido figurado, Lázaro já havia morrido. É o mesmo Jesus que diz no versículo 14, Lázaro morreu. Quando ele disse Lázaro dorme, os apóstolos pensavam que era no sentido estrito. Mas Jesus não. Lázaro morreu. O sentido de dormir aqui é o sentido de morte. Agora que ele está morto, agora que ele está sepultado, eu vou lá. Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Assim rezou Jesus no Jardim das Oliveiras. Pergunta, mas Jesus morreu? Como é que o Pai livrou Jesus desse cálice? A carta aos Hebreus diz, no capítulo 4, que Jesus clamou ao Pai, aquele que o podia livrar da morte, e foi atendido. Jesus que orou com grandes clamores e lágrimas. Aquele que podia livrá-lo da morte foi atendido. Como foi atendido? Há duas formas de você atender a alguém que não quer morrer. Para que ele não experimente a morte. Para que a morte não trague a sua vida. Ou impedindo a morte, ou permitindo que ele morra para depois ele ressuscitar. O Pai optou por essa segunda alternativa. Assim, o Pai atendeu ao Filho. Meu Deus, por que me abandonaste? É a oração de quem já sabe, porque antes no Calvário, no dia anterior, já disse, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E a vontade do Pai é, atenção, o que Jesus diz para Lázaro, o Pai implicitamente diz para Jesus na cruz, Lázaro morreu, alegro-me por vossa causa, por não ter estado, para que creiais, mas vamos a ele. E a sabedoria de Jesus, ir ao encontro das duas irmãs e do próprio amigo, cujo corpo já fede, mas não apodrece, porque vai voltar a viver, está aguardando a chegada do seu grande amigo, para que se manifeste o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuemos o texto. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Aqui, digamos que os apóstolos talvez estejam imaginando, Jesus já está ameaçado de morte, a Judéia toda já se movimenta para prender Nosso Senhor está escondido, já não pode andar publicamente. Será que quando ele chegar em Betânia, ele vai ser preso? Se ele for preso, nós queremos morrer com ele. Parece ter sido o raciocínio de Tiago, o Dídimo, ou seja, Tiago, o gêmeo, vamos também nós para morrermos com ele. Na verdade, não vai se concretizar aquilo que ele diz. Jesus vai morrer? Vai, daqui a alguns dias, mas ainda não, é o momento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no capítulo 11, muita coisa ainda vai acontecer desde a morte de Lázaro até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Avancemos o versículo 17. A chegada de Jesus. Já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Bem, o 4º dia é uma prova inequívoca, depois do velório, depois do sepultamento, de que não há mais possibilidade de reanimação. Não me perguntem, segundo a medicina, quantas horas após a parada do coração, ou a parada do cérebro, o cérebro não mais funciona, dentro de quanto tempo ele ainda pode voltar a funcionar. Quantas horas depois que o cérebro, ou o coração, ou ambos, param de funcionar, ainda é possível que o coração volte a bater, que o cérebro volte a funcionar. Isso é uma questão que a ciência médica vai debater. Não é a minha questão. Agora, não consta
na história da humanidade que uma pessoa, depois de 4 dias, pudesse voltar à vida. Jesus esperou 4 dias, justamente para que não pairasse nenhuma dúvida de que quem haveria de sair do túmulo era alguém que morrera 4 dias antes. O que vai dar uma conotação espantosa a esse milagre. É um milagre tão impactante que as pessoas que não acreditavam passam a acreditar. Essa é a principal finalidade do milagre. E muitas pessoas vão acreditar em Jesus por causa disso. E as conversões vão ser tão grandes que, como eu disse, os judeus, e vejam a maldade a que chega o ser humano, passam a tramar também a morte de Lázaro. Matar Lázaro. Eles decidiram matar Lázaro, porque foi por causa de Lázaro que os judeus estavam acreditando em Jesus. Aqui nós temos o mistério do mal, o mistério da iniquidade, elevado ao seu extremo mais grotesco e mais horripilante. Pois bem, vamos avançar. Versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Aqui um detalhe muito importante, muitos judeus. Ora, 4 dias se passaram e ainda tem muita gente indo à casa de Marta e de Maria para prestar condolências? O que isso pode significar? Ou melhor, o que isso certamente significa? Significa que se tratava de uma família muito querida. Normalmente, nos nossos velórios, você vai visitar a família falecida no próprio velório, no dia do enterro, normalmente é o dia seguinte, estourando 2 dias depois, e aqueles que não puderam estar no velório, ou no enterro, ou nos 2, vão visitar a família no 3º dia, etc. Mas no 4º dia, muitos judeus foram lá, era uma família muito querida. A dor deve ter sido muito grande. E Jesus exatamente deseja que a casa esteja assim, lotada de gente, para experimentar esse prodígio. Todos esses que nem imaginavam aquilo que haveriam de ver, se converteriam. Essa multidão que está na casa de Marta e de Maria vai se converter diante da ressurreição de Lázaro. Lázaro vem para fora. No próximo domingo, se Deus quiser, com a graça de Deus, daremos continuidade a esse capítulo 11 do Evangelho segundo João, o episódio da ressurreição de Lázaro. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.